Olá pessoal, mais uma vez, não é bom dia, é boa tarde ou boa noite. Eu só cheguei em casa agora e só agora está sendo possível gravar o vídeo. Mas vamos lá, hoje é quinta-feira, vamos falar sobre personagens da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre Moisés. Hoje é sexta-feira e nós vamos olhar, como sempre, para personagens da Bíblia, pessoas reais, pessoas com medos reais, com limitações reais, e um Deus real caminhando com elas. E o personagem de hoje é alguém que muita gente admira, mas que no começo ele não se sentia nada capaz. Hoje, como eu disse no início, nós vamos falar sobre Moisés. Quando nós pensamos em Moisés, logo nós somos arremetidos para aquela cena do mar se abrindo. Nós somos remetidos para os milagres da liderança de Moisés, da libertação de um povo inteiro. Mas quase nunca nós nos lembramos como tudo começou com Moisés. E nós devemos entender que Moisés, ele não começou confiante. Moisés não começou seguro, não começou achando que ia dar conta do que Deus estava pedindo. Na verdade, Moisés começou dizendo: eu não sou capaz. Talvez hoje essa frase também faça parte da nossa história, da sua história, da minha história. Por isso vamos ver o que nos diz lá em Êxodos, capítulo 3, versículo 11. E esse versículo diz assim: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Êxodo capítulo 3, versículo 11. Isso na versão NVI. Repara bem nessa pergunta que Moisés faz, porque isso não é uma pergunta arrogante, é uma pergunta sincera. Moisés pergunta para Deus: quem sou eu para fazer isso? Moisés, ele não estava fazendo ou se fazendo de humilde. Ele realmente não se sentia preparado. Mas Deus, ele chama pessoas conscientes das suas limitações. Moisés tinha um passado complicado. Moisés tinha falhado, Moisés tinha fugido, ele tinha medo. E mesmo assim, Deus o chamou. Isso nos ensina algo muito importante, que Deus, ele não escolhe pessoas confiantes em si mesmas. Deus escolhe pessoas dispostas a confiar nele. Se Deus chamasse só pessoas já prontas, ninguém seria chamado, porque não existe ninguém pronto. Moisés também apresentou desculpas que hoje nos soam muito atuais. Moisés perguntou: quem sou eu? Eles não vão acreditar em mim? São as desculpas de Moisés. Eu não sei falar bem, envia outra pessoa. E quantas vezes nós também dizemos isso a Deus? Senhor, eu não sei, eu não consigo, eu não sou bom nisso. Nós dizemos também que tem muito mais pessoas que estão mais preparadas do que a gente. E Deus responde a Moisés do mesmo jeito que ele responde a nós. Deus não diz: você é incrível, ou ele não disse a Moisés: você é incrível, ele não diz a mim ou a vocês: vocês são incríveis.
O que Deus diz é algo muito mais profundo. Ele diz: eu estarei com você. Eu estarei com todos vocês. Esse ponto é um ponto essencial. Deus não remove a limitação. Deus oferece presença. Deus não tirou a dificuldade de Moisés falar. Ele não transformou Moisés num grande orador. O que Deus fez foi dizer: eu vou com você. E quando a gente crê nisso, e Deus está dizendo para todos nós hoje que Ele vai estar conosco, isso muda tudo. Porque o chamado de Deus nunca depende apenas das nossas capacidades. O chamado de Deus depende da presença dele conosco. Onde Deus está presente, a limitação não impede o propósito. Moisés também, ele não saiu do deserto pronto para liderar. Moisés foi sendo formado enquanto ele caminhava, errando, aprendendo, crescendo, dependendo de Deus. E Deus, ele não espera a perfeição para que nenhum de nós, para que a gente comece. Ele não quer que a gente comece, porque ele sabe que a gente não consegue essa perfeição para começar. Primeiro Deus começa, e depois ele vai nos aperfeiçoando durante o processo. Se você espera se sentir totalmente preparado para obedecer a Deus, talvez você nunca comece. Isso mesmo. Se nós ficarmos esperando estarmos preparados, talvez a gente nunca comece algo. E o curioso é que, quando Moisés se sentia incapaz, ele estava exatamente no ponto certo para ser usado por Deus. Porque quem se sente pequeno depende mais, faz mais orações, confia mais e se apoia menos em si mesmo. Deus, ele não procura autossuficiência. O que Deus procura em mim, em você, é a nossa disponibilidade. E se nós trouxermos isso hoje para a nossa vida, se nós trouxermos isso e aplicarmos hoje na nossa vida, talvez hoje mesmo Deus esteja te chamando para algo simples. Nada grandioso aos olhos humanos, mas importantes aos olhos dele. E talvez você esteja dizendo: eu não sou capaz, eu não sei fazer, eu não dou conta. E Deus ainda hoje continua respondendo: eu estarei com você. Essa promessa ainda vale hoje e ainda vai valer por muitos e muitos anos ou para sempre. Então, hoje, que a gente reflita com bastante sinceridade. Primeiro, em que área da nossa vida nós nos temos sentido incapazes? Vamos refletir sobre isso. Em que área você tem sentido incapaz? Será que nós temos focado mais na limitação ou na presença de Deus? Qual pequeno passo de obediência Deus pode estar nos pedindo hoje? Não se espere sentir pronto. Inicie sua caminhada e confie. Caminhe confiando em Deus.
Bom, agora então vamos fazer a nossa oração, sempre sem discurso bonito, sem tentar parecermos fortes. Vamos fazer essa oração como alguém que reconhece que precisa de Deus para continuar. Vamos fazer juntos a nossa oração. Pai, hoje eu me vejo em Moisés. Há coisas que o Senhor coloca diante de mim e muitas vezes eu penso, quem sou eu para isso? Eu vejo as minhas limitações, os meus medos, as minhas inseguranças, mas hoje eu escolho confiar, não no que eu sou capaz de fazer, mas no fato de que o Senhor estará comigo. Meu Pai, eu te peço, não me deixes paralisar pelo medo, não me deixes fugir do teu chamado. Ajuda-me a dar passos pequenos, mas passos firmes, confiando na tua presença. Eu não quero depender só de mim, eu quero depender de ti. Esse é o meu desejo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, nós estamos no fim do dia, mas eu desejo que hoje você não se esconda por se sentir pequeno demais. Porque Deus usa gente comum para fazer coisas que só Ele pode realizar. Fique com Deus, tenha um dia abençoado. E se Deus permitir, eu te espero aqui amanhã para nós vivermos juntos fé na vida real, onde nós procuramos aprender a caminhar com Deus no meio da nossa rotina. Forte abraço e nos vemos amanhã. Fiquem com Deus.